Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre mais uma peça de teatro incrível. Hoje a gente vai falar então sobre Um Inimigo do Povo, uma peça escrita pelo autor norueguês Henrik Ibsen. De acordo com o Google Tradutor, é assim que se pronuncia o nome dele. Mas, como sempre, antes de começar, eu já te convido a se inscrever nesse canal. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Deixa seu like para ajudar na divulgação, comenta aqui embaixo, eu adoro receber o comentário de vocês, fico sempre muito feliz. Compartilhe esse vídeo com seu amigo, com sua amiga que goste de literatura, de cinema, sempre tem bastante vídeo por aqui. E se você for fazer alguma compra pela Amazon, eu te convido a comprar pelo meu link, que assim você me ajuda com uma pequena comissão. Os links sempre ficam aqui embaixo na descrição do vídeo. Hoje a gente vai falar então sobre a peça Um Inimigo do Povo. Para quem não sabe, eu estou fazendo um projeto de leitura das peças do Nelson Rodrigues, todas em ordem cronológica. Eu vou deixar o link do projeto aqui embaixo, né? Já tem vários vídeos disponíveis. E à medida que eu estou estudando sobre as peças do Nelson, eu tenho me deparado bastante com a referência a Um Inimigo do Povo. Era uma peça que eu nunca tinha ouvido falar, mas era uma peça que o Nelson aparentemente gostava muito. Ele sempre comentou bastante em várias entrevistas a respeito dessa peça. E aí, assim que eu consegui uma promoção, eu resolvi adquirir. E que bom que eu adquiri, que bom que eu li, porque é uma peça sensacional. Henrik Johan Ibsen nasceu na Noruega no ano de 1828 e é considerado um dos maiores autores dramaturgos do século XIX. O Ibsen ele foi um dos precursores do teatro realista moderno e, além de dramaturgo, ele também era poeta e diretor teatral. Na época, muitas de suas peças foram consideradas escandalosas. Isso porque o teatro europeu seguia uma fórmula determinada pelos valores familiares daquela família tradicional. O Ibsen ele trazia um questionamento e uma outra visão daqueles costumes e convenções já estabelecidas por essa tradição. E claro que tudo que foge ao tradicional gera um burburinho. E aí realmente ele questionava essa hipocrisia da moralidade. Muitos dramaturgos que vieram posteriormente se inspiraram muito no Ibsen. Então Eugênio O'Neill, Oscar Wilde, James Joyce se inspiraram muito no Ibsen. E o Nelson Rodrigues também. Ainda que nascido na Noruega, o Ibsen passou a maior parte da sua vida na Itália e na Alemanha. Ainda assim, a maioria das suas peças se passam na Noruega. Um Inimigo do Povo foi o meu primeiro contato com o autor e eu já adianto que eu quero ler tudo que ele escreveu porque eu fiquei realmente apaixonada na forma como ele escreve. Essa foi uma peça escrita em 1882 e eu já adianto que é uma peça totalmente atemporal. E antes de começar a falar exatamente sobre o enredo da peça, gente, esse vídeo vai ter spoilers, né? Como todos os vídeos que eu faço sobre peças de teatro, eu vou conversar da obra como um todo, então já estejam avisados se você não quiser saber o que acontece no final da história. Leia primeiro e depois volte aqui para assistir o vídeo, tá bom? Aqui a gente tem uma crítica à sociedade, ao liberalismo, ao conservadorismo, à política como um todo. Então vamos falar exatamente do que se trata O Inimigo do Povo. A história se passa em uma cidadezinha na Noruega, onde a principal fonte de recursos econômicos é um balneário. O balneário recebe turistas de diversos lugares da Europa durante o verão e é o point central da cidade. O nosso protagonista central é o Dr. Stockman. Ele é um médico que trabalha no balneário. Depois de fazer algumas investigações, ele descobre que este balneário está com a água contaminada. E essa contaminação está gerando diversos tipos de doença nas pessoas que se banham no local. Ele já tinha essa desconfiança e aí ele pegou uma amostra, mandou para um laboratório, enfim. A peça começa basicamente quando ele tem a confirmação de que realmente o balneário está contaminado. E imediatamente ele quer divulgar essa informação pelo bem da população, porque as pessoas não podem mais entrar nesse balneário, porque se elas entrarem na água, elas vão ficar contaminadas. A primeira pessoa que ele procura é um rapaz que trabalha no jornal, né? Ele vai procurar o jornal ali da cidade e o pessoal do jornal fica extasiado porque eles tiveram essa informação e aí eles decidem que eles vão divulgar essa informação, vão divulgar um artigo escrito pelo doutor, principalmente porque eles são liberais
e eles são contra o governo conservador da cidade. O prefeito da cidade, que tá nesse partido conservador, ele é irmão do doutor. Então a gente tem aí uma relação já meio conturbada, porque a gente tem ali dois familiares, o doutor ele tá trabalhando no balneário, o prefeito da cidade é conservador e os jornalistas são liberais, tá? A gente tem todo esse cenário. Então, os jornalistas querem divulgar essa informação para acabar com o governo. Depois de contar para os jornalistas, ele vai contar para o irmão dele tudo o que está acontecendo. E claro que o prefeito vai ficar com um pezinho atrás. Ele vai dizer para o nosso médico que, pelo que ele viu, não é tudo isso, que essa contaminação não é tão perigosa assim, que não causa tantas doenças, que o médico está exagerando e que dessa forma ele vai prejudicar o governo, vai prejudicar a cidade, então que ele não deveria divulgar essa história. Quando o nosso médico fala que, olha, não, eu vou divulgar sim, a população não pode ficar correndo o risco de ficar doente, o prefeito parte para uma abordagem um pouco mais agressiva. Ele vai dizer então para o médico que se ele divulgar essa informação, ele perderá o emprego dele, ele não conseguirá mais emprego em lugar nenhum e que, enfim, ele vai acabar com a vida do médico. Apesar da família ali, da esposa do médico, ficar um pouco preocupada com essas ameaças, o médico não arreda o pé e diz, não, eu tenho ali o apoio dos jornalistas, eu tenho o apoio da população, então eu vou divulgar sim essa informação. O prefeito então vai até o jornal para convencer os jornalistas. Apesar de estarem em lados opostos, ele conversa com os jornalistas e explica que se o doutor divulgar essa informação, ele vai destruir a maior economia da cidade, né? O balneário é a fonte principal da cidade. E se ele divulga essa informação, acaba com o turismo da cidade, acaba com o balneário e acaba com a economia. E também vai acabar com o jornal. Então os jornalistas ficam com um pezinho atrás e resolvem publicar, ao invés de publicar o artigo do doutor, eles publicam na verdade uma nota da prefeitura dizendo que foi descoberta ali uma pequena contaminação, mas não é nada grave, que as pessoas não precisam se preocupar. E é aí que a gente tem um problema, né? Bom, o doutor, apesar de não ter o apoio dos jornalistas e do governo, ele fala, não, eu vou continuar assim tentando divulgar essa informação, afinal eu tenho o apoio da população, eu tô fazendo isso pelo bem do povo. Até que o povo começa a ficar contra o doutor, porque o povo acredita que o doutor vai acabar com a cidade e aí todo mundo vai perder sua fonte econômica. Então eles acham que o doutor, na verdade, tá ali querendo gerar uma conspiração. E o que ele vira? Ele vira o inimigo do povo. E essa é justamente a moral da história. Porque, na verdade, o que o Ibsen quis mostrar nessa história é que, apesar de ter um governo conservador e um governo liberal, cada um só pensa nos próprios interesses. E os dois, no fundo, são iguais. Eles não estão nem aí para a população. E quando você tem uma ideia disseminada na massa, aquilo se destrói, porque muitas vezes aquilo pode acabar com a verdade, né? E o que seria a verdade absoluta? Contra fatos não há argumentos? Até que ponto, não é mesmo? Até que ponto as pessoas preferem acreditar nos fatos que estão ali na frente delas, quando aquele fato pode prejudicar a vida pessoal delas? Todo mundo deveria ler essa peça. Sério, é uma peça que pode se encaixar em qualquer momento da humanidade, da história da humanidade. Se encaixa hoje exatamente no que nós estamos vivendo, se encaixa anos atrás no que nós já vivemos, no que nossos antepassados viveram e com certeza ainda vai se encaixar no que nossos filhos, nossos netos ainda viverão. É uma peça que ela te faz parar para pensar se você realmente está pensando por si próprio ou se você está indo junto com a massa. Então é muito interessante, é uma peça assim sensacional, extremamente bem escrita, extremamente bem pensada. É uma crítica à hipocrisia da sociedade, porque basicamente quem é o inimigo do povo? É a massa, é aquela ideia que na verdade foge daquilo que realmente importa
A peça foi escrita em 5 atos, que já era uma divisão ali bem tradicional do estilo neoclássico, e ela segue o estilo moderno do final do século XIX. Na época que ele escreveu a peça, em 1882, o Ibsen morava na Itália e o seu principal objetivo era trazer um questionamento ao indivíduo para que ele analisasse os dois lados da história antes de tomar uma decisão por si próprio. Seria ali um contraponto do indivíduo com o coletivo. A peça subiu aos palcos pela primeira vez no Teatro Nacional de Oslo em 1883 e logo na primeira apresentação ela já teve assim uma ótima recepção do público, todo mundo gostou muito da peça. Ela tinha a direção do Johannes Brun e contava com o ator Arnoldus Ramis como o Dr. Stockmann. Aqui no Brasil, a peça chegou aos palcos em 1952 e ela tinha a direção do Renato Viana. Ela foi apresentada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A peça também teve várias adaptações para televisão e para o cinema. Teve uma adaptação que foi lançada em 1979 com Steve McQueen e tem uma outra adaptação da década de 80 que é uma adaptação indiana que também ficou bem famosa. Existe também uma adaptação da BBC em 1980 e que é bem fácil de encontrar aqui no YouTube. Aqui no Brasil também a gente teve a adaptação para televisão, chamada Por Amor à Minha Cidade, de 1965, foi apresentada pela TV Globo em uma exibição de um programa chamado 4 no Teatro. Bom, gente, como eu disse, é uma peça sensacional, acho que todo mundo deveria ler, recomendo demais e espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário, um beijo grande e até o próximo vídeo.